E que glória! Mais uma segunda-feira, mais um programa Vencer que vai até às 10 horas da manhã, Bispa Thalita. E lembrando que já está disponível no Instagram caixa de perguntas que serão respondidas ao vivo no final do programa. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre o tema perdão. Perdão, mande suas perguntas a respeito do tema, anotem o endereço do Instagram. @vencer com a gente, @vencer com a gente. É isso mesmo. Pastor Eduardo, o que seria o perdão para nós? Lembrando que esse tema foi enviado na caixa de sugestões que nós deixamos no Instagram, então é um tema escolhido por vocês. Antes de mais nada, nós precisamos conceituar o que seria o perdão. As pessoas sabem o significado da palavra perdão, podem ir no dicionário ver o que significa a palavra, mas não entendem o significado. E a grande maioria dos cristãos que nós acompanhamos nas igrejas ou fora da igreja, né, na nossa igreja no caso, entendem que perdão é esquecer tudo aquilo que aconteceu. Até aí tudo bem. Mas dizem que, apesar de se esquecer o que aconteceu, não é necessário mais conviver com essa pessoa. O perdão, biblicamente falando, nos coloca na posição de reconhecermos que somente Deus tem o poder de julgar qualquer coisa e qualquer pessoa. Nós seres humanos, não temos esse poder de condenar, de julgar, quem quer que seja. Então, quando nós não liberamos o perdão, estamos assumindo o papel que apenas Jesus poderia ter assumido, que é o papel de juiz. Ou seja, não somos ninguém, não podemos ter a pretensão de entrar no papel, na seara que é de Jesus. Só Ele pode julgar o que foi feito ou não. Então, perdoar é um ato divino. Nós entendemos. Você pode dizer, poxa, mas é muito difícil perdoar. A gente entende, o perdão não faz parte da natureza humana. Liberar o perdão não faz parte de nossa natureza. Mas uma vez que liberado o perdão, você libera a pessoa de qualquer culpa ou consequência que você possa entender que ela deveria ter. Deixa ela ir, libere culpa, libere qualquer consequência. Eu sei que você acha que deveria ser de tal forma, que Deus deveria punir de tal forma, que você entende que seja isso. A Bíblia diz que se me dá um tapa no lado de uma face, o que eu faço? Dou um burro e quebro os dentes? Não. Não é isso, a natureza humana pode ser essa, bispa. Com certeza. Me deu um tapa, eu vou devolver com um burro, mas deu o outro lado da face. Assim diz a palavra de Deus. Só que ao mesmo tempo que tomo a iniciativa de liberar a pessoa, eu entrego ela nas mãos de Deus. E como dizemos, eu entrego sem esperar que ele faça o que eu acho que deve ser feito. Eu deixo que Deus trate com esta pessoa. É isso mesmo. É muito comum a gente ver no meio cristão, né, pessoas com uma dificuldade extrema de perdoar. Porque a gente meio que acreditou que perdão é como se nós tivéssemos o direito de não perdoar alguém, como se nós fôssemos os juízes, né, das pessoas. E eu acho que esse é o maior conceito que o inferno conseguiu colocar dentro de todos os seres humanos, que nós poderíamos, então, decidir se vamos ou não absolver uma pessoa, né? Se nós vamos liberar uma pessoa ou não. E aí vem essas crendices cristãs que não estão na Bíblia, dizendo que nós podemos simplesmente escolher: eu vou perdoar você porque eu tenho que perdoar, mas eu não quero nem olhar na tua cara, não consigo estar no mesmo ambiente que você, não consigo... Isso é meio estranho, né? Ninguém está dizendo que é fácil, viu, minha gente?
está dizendo que é fácil, é por isso que é necessário ter uma comunhão com Deus, ter presença com Deus, ter uma vida de oração, porque não é fácil, nossa natureza humana não é essa. É verdade. Né? Então nós retomando aquilo que dissemos logo no começo, quando você diz que perdoar é liberar, mas que não é necessário conviver, que não consegue enfrentar e frequentar nem mesmo o ambiente que essa pessoa está, você não consegue enfrentar, você não consegue encontrar essa pessoa. Quando isso acontece, o bem da verdade é que, no fundo, não há liberação de perdão. É verdade. No fundo, ainda é feito o julgamento daquela pessoa. No fundo, você espera que essa pessoa seja punida de alguma forma. Então, eu devo conviver com todos que me fizeram mal? Lhe pergunto. Não, obviamente não. Você pode optar por não trilhar um caminho com esta pessoa que lhe fez algum mal. Contudo, não pode ter dificuldades em relação a esta pessoa. Não sei se é possível compreender essa diferença, bispa, que eu estou falando aqui. Eu acredito que sim, uma vez que até nós escutamos juntos esses dias na internet uma frase de um pastor dizendo que o fato de eu não gostar do sabor que a vida daquela outra pessoa tem não anula o fato da minha postura em relação àquela pessoa, né? Então, eu posso não querer ela dentro da minha casa, mas eu também não posso simplesmente ignorá-la, maltratá-la. Justamente, né? Não é necessário ter amizade, mas é necessário que se continue demonstrando amor. O amor e o perdão, eles andam juntos. Com certeza. É assim, mas como assim demonstrar amor? O que é amor? É uma outra conceituação, não é? Amor é não desejar o mal, orar pela pessoa para que ela venha se arrepender, para que ela venha mudar de vida, para que ela encontre o caminho com Jesus. Se procurar pedindo alguma ajuda, ajudar. Não ser rancoroso, porque o rancor diz que é para aquele que não sabe perdoar. Nós vemos aqui, eu vou dar casos comuns, não, depois a gente pode entrar até em um caso extremo, mas é comum de que pais não falam com filhos, filhos que não falam com pais, irmãos que não falam com irmãos, pessoas do mesmo convívio social, que não conseguem se perdoar, atrasam sua vida, atrasam a vida do outro por não liberar perdão. É verdade. E a gente trouxe aqui essa questão, esse exemplo de perdão familiar. E parece que é muito mais fácil você conseguir perdoar alguém de fora do que algum dos seus. É verdade. Não é verdade? É verdade. Talvez porque você não espere que quem ande junto contigo possa fazer algo de errado. E daí tem aquela dificuldade de perdoar. Mas não tem, ainda mais se for um familiar, um amigo próximo, libere o perdão, ajude essa pessoa e demonstre amor. É que nós temos a tendência de achar que o ser humano tem que ser perfeito, que ninguém vai errar. E a verdade é que todo mundo vai errar. Né? Nós erramos e as pessoas vão errar conosco. Isso daí é uma regra, na verdade. Né? O ser humano é falho e o ser humano vai errar. O ser humano vai errar. Então, o fato de nós simplesmente conduzirmos a nossa vida onde ninguém pode errar conosco aponta uma certa falta de conhecimento da própria humanidade, da própria fragilidade, né? De não poder observar a si mesmo e dizer, caramba, eu também sou um ser humano, peraí. Também a falha é normal ao ser humano. Muitas vezes, preste atenção, você está olhando o cisco que está no olho do seu irmão, mas não está enxergando a trave que está dentro do seu olho. Exatamente. Ponha isso em análise. E em casos extremos, você pode estar perguntando, tá bom, você falou de uma briga de família, algum problema que dê familiar, ou com o nosso ciclo social, mas em casos extremos, o caso de alguma tragédia, um caso de alguém ter tirado a vida de algum ente querido seu, é mais difícil perdoar, né? E como é que se faz? Mesmo assim, há a obrigatoriedade de se liberar o perdão. Pois conforme nós já dissemos, o maior prejudicado
Se não liberar o perdão, será você que viverá um momento eterno de sofrimento, um momento eterno de angústia. E fique tranquilos que a justiça de Deus sempre é feita. É verdade. Mas é só feita quando você perdoa, pois enquanto não perdoar, Deus não vai agir. E daí tem que liberar aquele perdão incondicional. Este sábado, nós falamos na segunda-feira passada, todo sábado, uma vez por mês, acontece reunião de homens e mulheres, comigo lá no Jardim Planalto e com a Bispa Thalita no Templo Central, próximo ao tiro de guerra. E na reunião de homens nós falamos sobre Estevão. Estevão que foi apedrejado por simplesmente levar a palavra de Deus. Mataram Estevão com o consentimento de Paulo. E ele falou: perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Ele teve a grandeza de perdoar, de liberar o perdão àqueles que estavam o matando. E depois o que acontece? Saulo, o apóstolo Paulo, vira um grande homem e um grande servo de Deus. Não é verdade? É verdade. Eu acredito que se Estevão não tivesse tido essa visão de o que estão fazendo comigo é injusto, é irreal, é loucura, mas eu não vou carregar isso comigo. Eu não vou amarrar essas pessoas ao erro que elas estão fazendo a minha pessoa. Eu não vou fazer isso, porque a falta do perdão, ela faz isso. Ela faz uma pessoa ficar amarrada a você e você amarrada a essa pessoa para sempre. E quando ele fala, eu perdoo, vocês vão me apedrejar e eu perdoo vocês. Ele libera a culpa dessas pessoas para Deus tratar. E a gente precisa entender que o tratamento de Deus não é uma vingança pessoal. Deus não é um Deus que vai saindo fazendo vingança pessoal para ninguém, né? Porque tem muito cristão que acha que ele ora, fala, Deus, eu ponho essa pessoa na tua mão, e o Senhor vai lá, Deus vingativo. te matar, eu vou orar para Deus gente, te alejar. Isso é loucura. Isso não é cristianismo, isso daí. Não, mas nós ouvimos isso. Nossa, quantas demais, vezes? demais. E Estevão, ele tinha no coração dele, eu tô liberando essas pessoas não sabem, ele não estava falando sem pensar, sem raciocinar essa frase, essas pessoas realmente não sabem o que elas estão fazendo, então eu vou deixar na tua mão para que o Senhor as leve ao conhecimento e ao julgamento que elas merecem diante do teu trono. E nessa passagem, naquela oportunidade, de fato, não sabiam mesmo o que tanto estavam que fazendo. Paulo recebeu uma experiência com Deus. Sim. E eu creio que muito dessa experiência aconteceu por conta dessa liberação de Estevão. Ele não sabe. Com certeza. Mas se o Senhor tiver ele nas tuas mãos, ele vai ficar sabendo. Ele vai entender a verdade. Então, assim, liberar perdão é uma coisa muito poderosa para nós, porque nos liberta, nos deixa leves, nos deixa prontos para continuar a nossa vida sem ter nada e nem ninguém amarrado na gente. Mas também abençoa muito a vida das pessoas. Sem dúvida. E aquele que não perdoa, como a parábola de Mateus 18. Essa pessoa perde o perdão dela em relação a Deus. Porque se não aceitou que o outro erra e não libera perdão para que o outro seja julgado da mesma medida, então Deus não vai aceitar que eu possa errar. E vai me julgar pautado em uma medida muito maior que a minha. Se eu não libero perdão, eu acho que deve ser de uma forma, peraí, então quando você errar, Deus vai saber como te tratar também. Exatamente. E a medida vai ser muito maior que a tua. A palavra de Deus fala em Mateus que quando a gente mede uma pessoa, Deus usa aquela medida e acrescenta ainda mais para nos medir. Então, quem está aí ouvindo, quem está assistindo aí, dá uma brandada aí na tua medida, porque na hora que você errar... A medida vai ser bem complicada. Veja bem qual é a sua medida. E eu nunca vi, bispa, nunca vi um povo ruim para perdoar igual cristão. Eu também não, viu? Por que será que isso acontece, não é? É aquela falsa santidade. É a falsa santidade. Falando em português claro,
é a falsa santidade. As pessoas se veem muito perfeitas, se veem imaculadas e acabam se esquecendo do princípio básico da fé cristã, que não existe ninguém perfeito. E quando nos vemos muito perfeitos, deixamos de ver tudo que há de sujeira em nós. É verdade. E lutamos contra a sujeira dos outros. Existem verdadeiros guerreiros, né, da santidade, né, espalhados por aí, onde às vezes a pessoa nem errou com ela, mas só errou e já foi então destituída. Antes de mais tudo, olhe para sua casa, veja se ela está arrumada, se ela está limpa. Sempre vai ter alguma coisa para fazer, viu, meus irmãos? Nunca estaremos perfeitos, nunca seremos perfeitos, mas temos que buscar todos os dias melhorar. É verdade. Todos os dias ser um cristão melhor, um cidadão melhor, um filho melhor, um pai melhor. É verdade. Todos os dias na nossa vida temos que buscar melhorar. Não ache que você é perfeito, porque a partir do momento que você acha que você é perfeito, é aí que você está a um passinho de tropeçar. E às vezes já está até, né, já está na lama, já. Porque senão, essa forma de pensar soberba acaba nos levando à condenação, bispo. É um problema sério esse, porque eu não perdoo, vamos dizer assim, porque eu acredito que eu sou muito acima do que as pessoas estão errando. Eu tenho uma visão muito elevada de mim mesmo. Então, quando eu tenho dificuldade de perdoar alguém em alguma área, é porque eu realmente acredito que eu sou perfeito naquilo. Só que, gente, nós não somos perfeitos. Nós somos pó, nós fomos criados do pó. Não há tanta coisa assim em nós, né? Uhum. Então, nós precisamos, assim, eu ia falar desmentir, mas é isso mesmo, desmentir ao diabo quando ele tenta invadir a nossa vida com as suas mentiras, dizendo que nós podemos agir de maneira isolada ao que Deus determinou para nós. E quando Pedro, em Mateus 18, chega inquieto para Jesus, porque toda essa parábola começou com uma inquietação de Pedro. Tinha alguém pisando no calo de Pedro. Tinha alguém tirando a paciência de Pedro. Tinha alguém deixando Pedro fora da casinha. Gente, mas se nós formos ver a vida dos apóstolos, né? Eu trouxe aqui o apóstolo Paulo, misericórdia. Tudo que as igrejas faziam era determinado que fosse feito de uma forma, quando ele chegava era feito tudo conforme, totalmente diferente do que ele havia dito, ele com paciência, ia lá, voltava e explicava. Muitas pessoas pisavam no calo dos apóstolos. E Pedro pergunta para Jesus, ele fala, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar alguém? Porque eu acho que ele já tinha perdoado muitas vezes aquela pessoa. Sim. E ele só queria que Jesus dissesse, você já perdoou o suficiente? Então, vá de reto, Satanás. Só que não é assim, né? Jesus, ele falou assim, né? Pedro continua dizendo, 7 vezes, Senhor, né? Algo assim meio que simbólico, né? E Jesus responde, não 7, mas 70 vezes 7. Quando Jesus usa essa expressão, ele está dizendo sempre, Pedro, sempre. Ou seja, você não vai se livrar do erro das pessoas, Pedro. As pessoas que lutam contra essa verdade de Deus, elas estão lutando para se tornarem sozinhas, para se tornarem fadadas a péssimos relacionamentos, para se tornarem fadadas a prisões emocionais que o inferno está louco para colocar. Porque uma pessoa que se considera tão santa, tão perfeita, tão imaculada, como o pastor Eduardo disse, não tem ninguém para ela. Não tem ninguém páreo para ela. E aí vai acontecer que nem Deus, nem as coisas de Deus são tão boas assim. E ela vai começar a estabelecer uma religião para si mesma, onde ela se adora. E eu vejo isso muito, até mesmo dentro das igrejas. Muito mesmo. E isso é um perigo, gente. É um perigo porque isso começa com a falta de eu me auto-observar, me autoanalisar. Quanto mais eu vejo quanto é difícil para mim
ser uma pessoa abençoada, que eu preciso orar, que eu preciso jejuar, que eu preciso me limpar, que eu preciso mudar a minha conduta. Quando eu olho para o outro, eu consigo ter essa empatia de dizer, meu Deus, eu estou numa luta tão grande para ser uma bênção. Com certeza aquele outro também está nessa luta. Mas se eu não consigo ver meus, vou dizer aqui uma expressão, espero que não te choque, meus demônios, né? Não é que você tem demônio, tá, gente? Mas se você não consegue ver seus lados que precisam de libertação, seus lados que precisam de transformação, você vai ser só isso, tá? Não é que tem, também não é que não tem. Vai que tem, né? Vai que tem. Se tiver, você tem que ir na igreja. Você tem que, claro, você tem que ir na igreja, tem que procurar a igreja, pode procurar a comunidade que você vai ser liberto. Com e sua certeza. vida vai voltar a andar. Às vezes sim. Às vezes você que está ouvindo tem realmente um espírito maligno que está causando isso em sua vida, porque a falta do perdão, a falta de se ver imaculado, a falta de se ver melhor do que todos te leva a ficar uma vida só. Sozinho, amarrado. Amarrado, uma vida sozinha, uma vida solitária. E esse é o propósito do inferno, né, com a falta do perdão. É isolar primeiro a gente de Deus, porque uma pessoa que não perdoa também não pode, como o pastor Eduardo disse, viver perdão, que é a parábola do rei, Sim. que perdoou o servo uma dívida impagável, que foi o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Ele pagou o impagável, ele perdoou o imperdoável. E muitas vezes nós recebemos esse perdão de Deus, mais ou menos, porque receber o perdão também é ser transformado. Então, muitas vezes nós só... Jesus me amou, me perdoou e eu continuo a mesma pessoa. Então, você não recebeu o perdão de Deus. Mas nós vamos atribular a vida daqueles que nos devem. E quando nós começamos a atribular aquelas pessoas que nos devem, acusar, apontar, humilhar e tantas coisas, então Deus olha para nós e diz, bom, você realmente não recebeu o meu perdão, você não entendeu nada sobre o reino dos céus, você não é uma pessoa que pode ser considerada perdoada, então você vai pagar pelo seu erro. E é quando nós perdemos a nossa salvação. Sim. Isso é muito sério. O perdão é algo divino mesmo. Ele não está na natureza humana. O ser humano, ele tem a vingança na sua natureza. Ele tem a raiva, ele tem o ódio, ele tem o troco, o toma lá da cá. Eu vou tratar do jeito que me trata. Gente, eu vejo essas mensagens mundanas entrando dentro da mente de cristãos e vendo esses cristãos repetindo toda hora essa mesma mensagem de não, eu vou tratar do jeito que me trata. Isso não é cristianismo. Não é verdade, pastor Eduardo? Não. É assim, ó, se me trata bem, eu trato bem. Se me trata mal, eu trato mal. Mas e o que Jesus fez por você? E o que a palavra de Deus diz para você fazer? Onde que fica tudo isso? Sim, Deus mandou o seu filho para morrer na cruz para nos livrarmos. E o que nós éramos? O que nós merecíamos, Por né? quê, não é? Eu vejo muitas pessoas falando sobre suas famílias, falando sobre seus relacionamentos, e elas dizem assim, eu dou o meu perdão se essa pessoa tiver o direito, se essa pessoa merecer. Perdão você não dá para quem merece, perdão você dá para quem falhou. Essa pessoa tem que merecer, tem que me pedir perdão. Será que eu tenho que liberar perdão só para quem me pede perdão? Não, eu tenho que liberar perdão para qualquer pessoa, eu tenho que liberar perdão até para aquele que nem sabe que falhou comigo, eu tenho que liberar perdão para todas as pessoas. Por quê? Porque não tem nada a ver com o que o outro fez. Sabe, o perdão não quer dizer nada em relação ao que alguém fez por nós. O nosso perdão não está vinculado ao erro de ninguém. O nosso perdão está vinculado pura e simplesmente ao que Deus fez na nossa vida. E eu conheço, olha, muita gente que eu vejo a vida amarrada, amargurada. Você que está ouvindo a rádio agora, você que está nos vendo aqui no Instagram, muita gente, a vida está amarrada, está amargurada, é uma pessoa azeda porque não libera perdão. Mas eu nunca vou chamar essa pessoa para comer na minha mesa. Não chama. Não chama, mas perdoa. Libera. O fato de conviver não quer dizer que você precisa chamar ela para ir na sua casa. Não, se você encontrar na rua, cumprimente. Não tenha nada no seu coração. Não tenha nada no seu coração. Eu espero que Deus mude sua vida. Eu estou te abençoando aqui. E ainda desejo o bem, desejo claro, o melhor, desejo que desejo essa o bem. pessoa seja uma bênção. A partir do momento que se desejar o mal, quem vai sofrer o mal é você. É o efeito bumerangue, né? É o efeito bumerangue. O importante do perdão é nós olharmos para Romanos capítulo 12
e lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo, inspirado em Jesus Cristo, que diz assim: não tenha o jeito do mundo de pensar. Porque o jeito do mundo de pensar é justamente esse toma lá da cá. Se você me trata bem, te trato bem. Se você errar comigo, eu te deleto. Não, e a gente está vivendo num período mundo muito louco. louco, né? É. Com as redes sociais e com a internet. As pessoas deletam, agora tem um tal do cancelamento, né? É. Se fala alguma coisa que não gostou, vai ser cancelado. Não sei como é que se cancela, mas se cancela como se fosse possível cancelar uma pessoa. Mas é uma mentalidade satânica essa, né? A facilidade de você esquivar, de você não precisar enfrentar, não precisar resolver. O perdão implica em resolução, né? E você, se você errou, vai lá e peça perdão. Vai lá, né? Como diz uma pastora lá da nossa igreja, a pastora Paula, ela fala: calce a sua cara e vai lá resolver. Porque realmente não precisamos de muito para perdoar. É só olhar para Jesus e ver o impagável pago e dizer: eu não vou manchar o meu relacionamento com Deus por causa de um erro de ser humano. Jesus mesmo liberou perdão no momento que estava Na cruz. sendo crucificado. Lá Exatamente. E ele tinha que fazer isso, Claro. porque senão não haveria salvação para Não nós. haveria. Sabe, não, talvez hoje você esteja carregando várias pessoas nas suas costas. Talvez você esteja carregando pessoas que já faleceram. Né? Quantas pessoas têm raiva de pessoas que já faleceram? É verdade. Coisas que já aconteceram há tanto tempo, que não tem nem sentido para estar no teu coração ainda. E aquilo tá te travando, tá travando a tua vida, tá atrasando a tua vida, tá te dando doença, sabe? A falta do perdão traz doenças. Saindo um pouco aqui do contexto bíblico, entrando num contexto aqui de psicanálise, Freud, no último livro que ele escreve antes de falecer, ele está em Londres e ele tem câncer. E ele fala assim no livro dele: eu sei porque eu estou com câncer. E Freud falar sobre câncer em 1800 não é brincadeira, porque ninguém falava sobre câncer naquela época assim. Agora que os estudos médicos estão começando a deslanchar nessas áreas. Até naquela época acho que nem sabia, nem o sabia que era direito o que isso. era o câncer, né? E Freud diz assim: mas isso aqui foi uma mágoa que eu carreguei do meu pai durante muito tempo e eu decidi não perdoar. Eu decidi não liberar e isso se tornou um câncer. E toda vez que eu leio sobre essa passagem de Freud, eu consigo entender que a falta do perdão é um câncer na nossa vida, que destrói nosso físico, nossa alma, nosso espírito, que acaba com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Porque é o que faz o inferno ter tanto poder na nossa vida. É a gente abrir mão do que Jesus fez por nós, para ficar prestando atenção em coisas pequenas. Então, o câncer é o quê? É uma célula de algum outro órgão que entra em outro órgão e começa a proliferar. Criar mutações. E aí cria-se mutações e, de repente, está tudo muito bagunçado ali. Um sentimento que não deve estar dentro do nosso coração cria um câncer dentro de nós. Uma sensação, uma vontade, um desejo que não é bom, cria um câncer espiritual dentro de nós. Nos torna pessoas completamente monstras. E Romanos 12, para terminar, diz assim: não vos amoldeis ao comportamento, ao pensamento desse mundo, mas tenha um novo pensamento, tenha a tua mente renovada. Porque daí você vai conhecer a verdadeira e a boa e a perfeita vontade de Deus. Uma pessoa que perdoa, segundo Hebreus capítulo 12, 14 e 15, ela não vive perturbada e nem contaminada pela amargura. Quantas pessoas amarguradas nós conhecemos, não é verdade, pastor Eduardo? Quantas pessoas sobrecarregadas, amarguradas. E como uma pessoa amargurada vai viver o extraordinário de Deus? Nós estamos na última semana do mês de agosto e você vai viver o extraordinário de Deus essa semana, você vai viver a coisa grandiosa de Deus para esse mês de setembro, mas amargurado, contaminado, amarrado a passado, não vai. Não vai. O texto de Hebreus 12, ele é tão interessante que ele fala assim: nós devemos seguir o caminho em paz
Mas essa paz nós não vamos viver se nós vivemos prestando atenção aonde um coração está preso em raiz de amargura. Né? Então, ou paz ou amargura. Você vai ter que escolher. Ou como perdoa, nós falamos, ou mas tá olha, amarrado. meus irmãos, você vê que todos os temas são ligados, né? No programa passado, já estamos indo para o 6º programa Vencer. É isso aí. Olha que bênção, olha que glória. 6º programa. E no programa passado nós falamos das 2 sementes. Que onde habita o mal não pode habitar o bem. Então, se você tem algo que lhe impeça de viver a plenitude de Deus, tire, corte pela raiz, joga fora. Não vale a pena. Não vale a pena. Nem por um minuto. E eu quero convidar você, então, a abrir o seu coração nessa manhã de segunda-feira, dia 30 de agosto. 30 de agosto. Vamos começar o mês de setembro sem amargura. Aleluia. Sem prisões, sem cordas de morte na nossa vida, liberando perdão, deixando que o novo de Deus venha e mude a sua história. Tem ainda alguns meses desse ano para você poder dizer: Deus mudou a minha história. Amém. E eu convido você então a orar comigo, liberando a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse programa de rádio, por esse momento que estamos aqui, podendo entrar em lares, podendo entrar, Senhor Deus, em ambientes de trabalho, em carros, em corações. Que o Senhor, neste momento, traga luz, porque só a tua luz vai nos fazer entender o quanto é importante liberar. Porque ainda a mensagem maligna do diabo fica dizendo: não, não perdoe, não, essa pessoa tem que pagar. E, Senhor, nos livra disso. Nos livra, Senhor Deus, de todo laço de morte do inferno. Nos livra, Senhor Deus, de toda cilada maligna que vem para nos amarrar, para nos destruir, para nos condenar diante do teu trono. O que nós queremos é viver a grandiosidade da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que nos leva a viver um novo tempo extraordinário do Senhor para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, você que está aí orando comigo, eu te levanto na presença de Deus. Que você libere o que está no teu coração. Libere os sentimentos de tristeza, de raiva, o que você estiver sentindo, libera agora no trono do Senhor Jesus e dê para Ele. Diga: Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos agora. E eu não quero mais carregar isso, eu não quero mais ser aprisionado a isso, eu não quero mais ter nenhum minuto da minha vida vinculado a essa dor, a esse trauma, a esse passado, a essa palavra, a esse olhar, a essa ação sobre a minha vida. Tira de mim, Senhor Deus, toda a ação maligna agora, em nome de Jesus. Senhor, nós levantamos pela fé essas orações diante do teu trono, pedindo que o Senhor assuma daqui para frente essas situações, essas pessoas, essas circunstâncias. E, Senhor, libera os teus filhos, Pai. Libera os teus filhos agora para trabalhar em paz, para viver em paz, para prosseguir em paz, para vencer, para dar para frente, para construir. E ore comigo nesse momento, diga: Deus, faz o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Eu não quero vingança, porque não vem do Senhor esse sentimento. Eu não quero nada, eu só quero que o Senhor trabalhe, que o Senhor anime, que o Senhor liberte, que o Senhor renove, restaure e transforme a minha vida e a vida dessas pessoas, dessas situações, em nome de Jesus. Nós liberamos, como Estevão, liberamos todos aqueles que nos ofendem, nós liberamos todas as situações que vêm para nos aprisionar e nós recebemos do Senhor vida e paz, e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, é essa que nós vamos viver hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dar bons frutos, é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus. Nome de Jesus. Palavra maravilhosa recebemos no dia de hoje. Que palavra maravilhosa, perdão. Oh, glória! Por isso que é muito bom que vocês participem do programa Vencer. Mandem suas perguntas, mandem suas sugestões. E nós vamos levar em consideração as outras sugestões. Vamos levar em considerações as sugestões deixadas, sim, temos mais sugestões.
E se quiserem entrar em contato conosco, anotem o Instagram. Anotem @vencer _ com a gente. @vencer _ com a gente. E nos foram enviadas perguntas, Bispa Thalita. Nos foram enviadas aqui perguntas. Vamos às perguntas. Quando eu não fiz nada de errado, como Estevão, por que preciso perdoar? Eu só vou fazer um adendo, um complemento aqui nessa pergunta. Opa, deu um probleminha aqui técnico. Você pode estar pensando, poxa, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou levando minha vida muito bem, eu faço tudo certo e mesmo assim me atiram pedras. Por que nesse momento estão me atirando pedras? É interessante que o perdão não tem nada a ver se a gente errou ou não. Tem a ver que se erraram com a gente tem que liberar perdão. Isso. E toda pedra, toda palavra, todo ataque que nós recebemos, nós temos que olhar e dizer, bom, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? E o que eu estou causando nessa pessoa? Por que eu estou causando esse sentimento nessa pessoa? E começar a ponderar seu comportamento, sua vida. Sabemos que quando nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, o inferno se levanta mesmo, e não é uma questão de estarmos errados, mas é uma questão de estarmos confrontando o inferno, e mesmo assim, nós temos que liberar perdão. O perdão deve ser liberado sempre, como Jesus respondeu para Pedro, sempre. E eu digo, em toda e qualquer circunstância, libere perdão. O perdão já é algo assim, mas eu não fiz nada de errado, mas é por isso mesmo que você vai liberar perdão. E se você fez, você vai pedir perdão. Você pede o perdão. Exatamente. Se você estiver do outro lado da mesa, seja humilde, tenha a grandeza e a sabedoria de dizer, me perdoe. Me perdoe. É isso aí. Temos aqui outra pergunta. Eu preciso perdoar a mim mesmo? Como fazer isso? Quando nós começamos a ter atitudes destrutivas em relação à nossa própria vida, e fazemos isso por falta de experiência com Deus, por falta de maturidade com Deus, colocamos a nossa vontade, muitas vezes a nossa vontade ela vem e nos destrói. Né? E como Jeremias disse, mal é o coração do homem, né? A gente não pode confiar nele. Ele é muito estranho, né? O nosso desejo, a nossa vontade, ela é muito estranha, ela não coopera para o nosso bem, ela coopera por si mesma. Por quê? Porque como falamos no programa passado, a nossa vontade, se não estiver no reino dos céus, ela está vinculada ao reino das trevas. Isso. E nós vamos fazer as coisas achando que é a nossa vontade, mas na verdade é uma ideia maligna para nos destruir. Então, toda decisão errada que nós tomamos na nossa vida, que nos prejudicou, sim, nós precisamos trazer isso e nos perdoar diante da presença de Deus para nos liberar, para vivermos algo novo. Às vezes você não tem boas escolhas de relacionamento, não tem boas escolhas ali em algumas áreas da sua vida, e você precisa sim trazer isso na presença de Deus e dizer, Deus, em nome de Jesus, eu preciso liberar perdão, preciso liberar das minhas atitudes e comportamentos errados na tua presença e pedir libertação. Amém. E aqui, a falta de perdão tem ligação com a mágoa? É interessante essa pergunta, hein, Bispa? Profunda. Sim, até nós falamos um pouquinho da amargura, né? A amargura é o quê? É o ambiente da mágoa. Vamos dizer que a amargura é o vaso que contém o líquido da mágoa. A amargura nada mais é do que o que sustenta a mágoa. Uma pessoa amarga está cheia de mágoas. Então a falta de perdão, ela está totalmente vinculada a mágoas. Eu não libero perdão, então eu fico magoado. E eu fico ali, eu vou dizer uma frase do nosso bispo Carvalho, um coração cheio de mágoas é um coração amargurado, porém um coração escurecido, pesado. Olha aqui, a mágoa e a amargura andam de mãos dadas. Exatamente, ele falava que é água suja que carregamos em nós, que nem nos alimenta e nem alimenta ninguém que está perto de nós. Então, sim, uma pessoa que vive cheio de mágoas, com certeza não perdoa, por isso está cheio de mágoas. Então, quando você andar na rua e ver aquela pessoa com aquela carranca amarrada, você fala, ela está precisando liberar perdão. Exatamente isso.
Como funciona a questão de perdoar e não conviver, que nós falamos, né? Nós citamos. E posso fazer isso dentro da família ou da igreja? A não convivência é uma escolha que fazemos quando a pessoa ela tem a intenção de nos destruir. Então, assim, é um pouco difícil você achar tantas pessoas assim, tá, gente? E eu quero deixar isso bem claro porque parece que qualquer pessoa que errar com a gente tem o direito de não conviver com elas. E não é bem assim que funciona. Eu só não vou conviver com uma pessoa que tem uma intenção e uma motivação constante de destruir a minha vida. Por exemplo, eu não chamaria o Lula para jantar em minha casa. Nem de ouro. Tanto que roubou, tanto mal que fez pro Brasil, tanto mal que fez as pessoas. Eu libero o perdão para ele. O perdão para ele está liberado. Todavia, eu não pretendo conviver com ele em momento algum da minha vida, porque não é um elemento bom para que eu tenha ao meu lado. Não é um bom exemplo para minha família. Então, não vai andar do meu lado. Agora, eu oro por ele, eu oro para que ele se converta, eu oro para que... Um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Então, você pega um exemplo aí. Eu oro para que se converta, eu oro para que venha mudar de vida, eu oro para que possa reparar o mal que fez e faça o bem para as pessoas. Exatamente. Quando nós olhamos para pessoas dentro da nossa família, pode sim acontecer de uma pessoa dentro da família desejar lhe destruir. Mas isso é raro. Eu estou dizendo isso veementemente porque as pessoas erram, gente. As pessoas erram. E elas não erram porque elas querem te destruir, elas erram porque elas não estão bem. Elas erram porque elas não estão preparadas para encararem a vida, para encararem a realidade. A gente está falando isso na questão macro, né, gente? Exato. Numa questão de erro macro, mais comum aqui que a gente está falando. Então, assim, pode acontecer? Pode. Então, se essa pessoa não é um bom elemento para dentro da tua casa, para conviver com a tua família, então sim, escolha que essa pessoa não vai Às vezes, olha, um irmão fez fofoca dentro da igreja sua. Sabe, libera o perdão e convive com essa pessoa, você chega com ela, olha no olho, aconselha e continua falando, continua convivendo. Com certeza, não é motivo. Sabe, não fez nada grave a você, que você não pode permitir que não esteja no seu convívio social, não é isso. Às vezes uma discussão, às vezes vamos dizer assim, uma discordância de opiniões. Uma discordância de opiniões. Eu acabei de falar do Lula aqui, mas tem gente que gosta dele, tudo bem, amém, se você gosta, amém, não tem problema. Hoje a gente já falou das redes sociais, mas a gente vive uma polarização, né? Ou é Lula ou é Bolsonaro. Não existe isso. A gente é ser humano, a gente é filho de Deus, nós somos brasileiros e queremos o bem de todos, não importa quem seja. Exato. Então, muitas famílias não se conversam, mas não, porque ele é Lula, porque eu sou Bolsonaro. Para com isso, gente. Não consegue sentar na mesma mesa, olha que coisa pequena, pessoas que não estão nem aí para você. É verdade. Nem aí. Eles estão aí para eles e para a família deles. Então parem de brigar por coisas bestas, por coisas pequenas. Isso vem destruindo famílias. Isso a gente pode trazer até para pessoas que você tenha convivência diária aí na tua casa, na tua família, a tua parentela ou pessoas Sim. ao seu redor. Gente, a pessoa ela tem o poder de errar e você tem que deixar as pessoas errarem. Ou às vezes discordância de opinião já libera. Eu gosto do verde, você gosta do branco, e daí? E daí, pronto, sabe? Não é o fim do mundo isso daí, não. Ninguém tem que pensar como você pensa, ninguém tem que achar como você acha, ninguém tem que ser como você quer que as pessoas sejam. Então, assim, para você cortar relações, tem que ser uma coisa muito extrema, dentro da igreja. E eu no meu tempo de igreja, como pastora, que vai fazer 13 anos, eu nunca vi nada tão extremo assim, que alguém tivesse que cortar relações. E na minha vida de cristã também nunca vi nada tão extremo assim, que tivesse que se cortar relações, tá? Então, assim, talvez aconteça assim, mas é uma coisa muito rara. Então, antes de você pensar em já sair dando facada nos seus relacionamentos, pondere. Porque isso aí vem como uma forma do inferno te isolar e te afastar do propósito de Deus para a tua vida. Então, assim, está dentro da igreja, deixa que Deus trata. Você não é juiz, você não é o pastor, você não é o sumo pastor dessa igreja. Convive, apresenta no trono de Deus e fala: Senhor, essa pessoa está precisando de tratamento. Eu vou começar a orar por essa pessoa, começar a orar por esse familiar. Tá certo, minha gente? Vamos parar de... A oração é nossa maior arma.
Exatamente. Nossa maior arma é a oração. É isso mesmo. Não é, bispa? Com E certeza. acho que acabaram as perguntas aqui, menina, Acho que sim, tem de mais Poliana. alguma. Acabou? Acabou? Acabaram as perguntas. E assim, nós vamos chegando ao final de mais um programa Vencer. Nosso 6º programa Vencer aqui na Fiel FM, que nós oramos que seja uma rádio que cresça, uma rádio Amém. que prospere, porque é uma rádio que leva a palavra de Deus. E para que a Rádio Vencer cresça, precisa da sua participação. É isso mesmo. Nós abençoamos a vida da Sandra, que Deus possa abençoá-la em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dessa rádio. E deixamos um convite para vocês. Hoje tem culto, hoje no Ministério Rema, culto de oração, no Templo Central comigo e com a Bispa Thalita, no Templo do Jardim Planalto com a pastora Ana e o pastor Creuso, no Templo do São Judas, pastora Natália, e no Templo do João 23, com o pastor Carlos. Você também encontra, quem quiser, quem precisar de oração, seja no período da tarde, seja no período da manhã, você encontra lá no Templo Central a pastora Regina ou a pastora Paula. É isso mesmo, Amém. gente. Vamos orar. Culto de oração. Tem gente que fala, Deus me livre de culto de oração, vou ficar lá sentado orando. Não tem nada de ficar lá sentado orando, não. É um dos melhores cultos da igreja. Culto de oração é fogo é um dos mais puro. esperados. É um dos mais esperados. E, mas já fui na igreja domingo. Tem que segunda? Claro que tem, meu irmão. Você não come todo dia, você não é alimentado todos os dias. Se você não comer hoje, o que vai acontecer? Você vai passar mal, não vai ter força para trabalhar. Exatamente. Não vai ter força para seguir o seu dia. Então você sim. Você foi na igreja ontem, amém, glória a Deus. Se pode ir à igreja hoje, vá. É isso mesmo. Vá à igreja sempre que possível. É isso mesmo. Faça uma aliança de manter as suas promessas vivas. Palavra que nós falamos ontem à noite, né? Cuidado, mantenha as promessas e as palavras de Deus vivas na nossa vida. E se você não é da cidade, se você está longe, está nos acompanhando aí pelo Instagram ou pelo aplicativo, porque também você consegue acompanhar a nossa rádio pelo nosso aplicativo. É só entrar lá na loja do Google, tanto do Android quanto iOS, e colocar Ser Rema. Lá você vai ter acesso aos nossos cultos e vídeos e também a nossa rádio. Isso mesmo, acesse nossas redes, nosso aplicativo Ser Rema. Lá você tem muitas informações, tem Bíblia online, tem a agenda toda da igreja. É isso mesmo. E vai ser bênção você também nos acompanhar no YouTube. Toda sexta-feira e todo domingo, 7h30 da noite, tem culto ao vivo passando no YouTube. Tem então, culto se ao você vivo. é de outra igreja ou de outra cidade, deseja nos acompanhar, deseja acompanhar o nosso culto, entra lá no YouTube, Ser Rema. E pelo aplicativo, ó, a rádio também está ao vivo. Se você está ouvindo a rádio agora e de repente quer ouvir ela ao vivo na próxima segunda-feira, e não tem como, não está perto de um rádio, você é só no aplicativo, você consegue assistir ao vivo e também comprar o livro do Bispo, Sua Descendência Determina a Sua Eternidade, que nós falamos no programa passado. Exatamente, ele é enviado para todo o Brasil. Para todo o Brasil é enviado. Glórias a Deus. Lê esse livro que vai mudar a sua vida e a sua perspectiva. É isso mesmo. Tem um recado importante, pessoal do canal Vencer. Essa semana tá entrando coisa nova, coisa fresca. Então fica de olho lá no YouTube, canal Vencer. É isso aí, pastor Eduardo. E terminamos assim mais um programa Vencer de hoje, com muita alegria, com um tema maravilhoso, com participações maravilhosas. Desejamos a todos que estão nos ouvindo uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada e que você possa prosperar na sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no seu colégio. Prospere na sua vida. Amém. Nós te desejamos uma semana de vitórias, um começo de mês de setembro aí, de extraordinário. Saia, mas saia sem estar amarrado a nada e a ninguém, tá, gente? Vamos colocar o perdão aí em prática, porque tem coisa linda e grandiosa de Deus para a tua vida. Nós ministramos isso, nós profetizamos isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus Que Cristo. Deus abençoe e até a próxima semana. Um beijo. Até!